meus amigos, muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos inspire. Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem de Emmanuel inserta na obra Caminho, Verdade e Vida, intitulada Tudo em Deus. Eu acho muito interessante como a espiritualidade superior se encarrega, através das aparentes coincidências, de nos levar ao entendimento. Hoje pela manhã, me surpreendeu uma mensagem de um amigo meu, amigo há mais de 10 anos, agnóstico. Os agnósticos, eles não creem em Deus por não conseguir identificar provas que substanciem esse entendimento, mas também não o negam por não achar provas que neguem a existência de Deus. E depois de mais de 10 anos de amizade, ele me surpreendeu com a seguinte pergunta: Patrícia, o que te faz acreditar em Deus? Porque a vida é tão exata, tudo existe de acordo com uma harmonia, e de um lado a gente vê a beneficência, promover a caridade e o auxílio aos semelhantes, mas do outro lado a gente vê a violência agraçar sobre a terra. Se por um lado nós vemos pessoas simples, que não passaram pelas cadeiras da academia, terem tanta sabedoria ao demonstrar a sua autoridade moral, nós temos pessoas profundamente inteligentes, com grandes cabedais de raciocínio lógico, cometer verdadeiras loucuras. Onde está Deus? Onde está Deus em todas essas transformações, muitas vezes através da destruição dos semelhantes, com os cataclismas, os terremotos e os desastres? Onde está Deus que permite que uma criança, assim que nasça, venha a falecer e velhinhos de 95 até 100 anos vivem saudáveis, quase que driblando a morte? E naquele momento ele me fez refletir. Porque em geral nós somos envolvidos e engajados por essa mensagem que nos anima e a gente não raciocina, não logica muito sobre as razões pela qual a gente crê. Nós simplesmente cremos porque sentimos, vivemos, mas nem todos ainda foram tocados, ainda foram bafejados por essa consciência, precisam ainda passar por certas circunstâncias. E naquele momento diversos argumentos me passaram pela cabeça. Me passou pela cabeça os momentos que todos nós temos, dos nossos espinhos na carne, os momentos de aflição, de desespero, de assédio espiritual. Me passou também as belezas naturais que nós temos, com tanta diversidade de fauna e flora. Quem teria criado tudo isso, senão uma inteligência suprema? Mas um argumento fixou-se na minha mente, em relação ao qual eu acho que é o mais forte, pelo qual eu particularmente acredito em Deus. Acredito em Deus pela ciência, não pela ciência materialista. Eu não me refiro aqui às leis físicas, que tentam explicar os fenômenos naturais, mas me refiro à observação da própria vida. Quando nós paramos para observar as aparentes coincidências, quando nós paramos para nos dedicar a apreciar a lei da harmonia, tanto dos astros celestes, como das organelas no interior das nossas células, quando nós vemos o automatismo biológico do nosso coração que bate, sem que para isso seja necessário uma atitude consciente de nossa parte, os movimentos peristálticos do nosso estômago que vão empurrando o alimento à medida que a gente vai ingerindo e nos alimentando. Quando nós pensamos nos mecanismos reguladores do nosso próprio corpo, que organiza o tempo inteiro a nossa temperatura interna, sem que para isso haja qualquer intervenção humana, que inteligência seria capaz de regular isso? Quando a gente pensa nos cientistas, eles no máximo descobriram leis, mas essas leis já existiram. Quem as criou? Porque de fato, nada foi concebido pelo próprio homem. E quem é que governa as tempestades? Quem é que governa todos os fenômenos climáticos? Porque o homem planta, mas a germinação, a frutificação é obra de algo que não pode ser o acaso, porque o acaso não pode ser tão perfeito. E aí eu respondi a ele: a ciência,
através da observação dos próprios fenômenos da vida, me levou a acreditar que há uma inteligência suprema por trás de todos esses mecanismos que age sem a intervenção humana. E muitas vezes a intervenção humana até busca atrapalhar, mas nada consegue a impedir. Isso significa que essa inteligência é soberana acima da inteligência humana. E se ela é soberana, nós não podemos ser os criadores disso, porque quando viemos, tudo já estava criado. Se somos a consequência, somos a criatura. Somos a consequência do desejo de alguém, e esse alguém é uma causa insondável. É isso que nós chamamos de Deus. Deus é essa inteligência sublime que está fora, mas que também está dentro, que está em tudo, porque não há nada fora de Deus. E é por isso que Emmanuel vai dizer nessa mensagem: tudo em Deus, tudo por ação dele, que não obstante governar os nossos destinos e ter pleno domínio sobre a nossa vida, nos confere, no auge de humildade, a liberdade e o livre-arbítrio para que nós tomemos as melhores decisões para a nossa própria existência. Ele está por trás de todos os processos. Ele muitas vezes nos fala através da voz da nossa consciência, mas somos nós, ainda muito orgulhosos, que às vezes tentamos calar a sua voz, mas não conseguimos. Porque todas as vezes que a gente tenta se afastar dessa lei, dessa consciência divina, que nos manda esses sinais e esses chamados, nós padecemos de uma profunda infelicidade, porque essa é a lei. Só somos felizes quando nos aproximamos dessa inteligência sublime, e toda vez que nós nos afastamos dela, algo está errado, porque nós ferimos com essa lei de harmonia que é a principal característica de Deus. E não por acaso, o apóstolo Tiago, numa das suas epístolas, vai dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai de luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus, tendo o controle absoluto por tudo quanto existe, poderia modificar a própria lei que ele criou e que governa a sua criação. Mas como essa lei é perfeita, o que é perfeito não precisa mais de aprimoramento nem de mudança. É por isso que nós temos a certeza de que a lei divina é imutável, não que ele não possa, mas porque ela já representa a perfeição absoluta. E aí nós entendemos por que Emmanuel inaugura esse capítulo com uma fala de Jesus: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João, capítulo 5, versículo 30. Nós precisamos investigar em que circunstância Jesus disse isso, porque é de se espantar. Se o nosso Salvador, o Espírito puro que pisou seus pés na terra, que foi autor de tantos milagres, embora não tivesse assumido a responsabilidade e autoria de nenhum deles, conferindo o poder da cura ao outro, diz que nada das maravilhas de que ele foi autor, ele seria capaz de fazer por ele mesmo, mas sim porque ele se colocava como um instrumento do Pai, um instrumento perfeito, assim como nós, guardadas as devidas proporções, também somos. Jesus aqui faz uma espécie de apologia à não vaidade. É como se ele fizesse um convite para que nós refletíssemos que tudo de bom, que tudo de maravilhoso que nós somos autores, nós na verdade estamos respondendo aos desígnios divinos, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Nessa circunstância, Jesus tinha acabado de fazer uma cura e era o dia de sábado. Nós sabemos que no judaísmo, principalmente para os fariseus, guardar o sábado era um dos ritos, um dos valores mais altos, mais considerados por eles. E o fato de Jesus contrariar esse valor parecia dizer que ele não era um autêntico representante, não era um autêntico filho de Deus, porque ele não seguia esses rigores. Mas Jesus, como revolucionário exemplar,
buscava levar aqueles seres à reflexão que não é através dos atos exteriores e desses rituais que se faz um filho de Deus, mas por conta das suas reais intenções, dos valores que nós trazemos no nosso próprio coração. E é por isso que eu comecei falando sobre este meu amigo agnóstico. Não obstante ele não pertencer ou não ser filiado a nenhuma religião, é uma das pessoas mais fraternas e filantrópicas que eu conheço. Porque a solidariedade e esse amor ao outro tem uma relação maior com o nosso sentimento de religiosidade do que propriamente de uma religião. E este sentimento de religiosidade é inato do ser humano, cabendo a nós desenvolver mais ou menos. É por isso que nós vemos verdadeiros abusos entre sacerdotes que têm o conhecimento da lei divina e vemos pessoas que não vivem nessa atmosfera religiosa, fazendo mais bem caridade muitas vezes do que quem está seguindo esses ritos. Jesus compreendia isso. E é por isso que ele buscava aqueles que queriam fazer a vontade do Pai, ainda que não entendessem diretamente quais eram esses processos. Ele não se opõe a fazer uma cura só por conta de ser um dia de sábado, porque o sábado foi criado para o homem e não o homem foi criado para o sábado. Ou seja, os rituais, eles servem para uma organização, uma disciplina, para estimular-nos às práticas que vão nos aproximar dessa compreensão divina. Mas isso não deve funcionar como atavismo a ponto de nós nos recusarmos a fazer o bem. E quando os fariseus o interrogam, ele mais uma vez dá uma demonstração da sua superioridade divina, dizendo que não foi ele o responsável por aquilo, porque o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Jesus fazia justamente um convite ao servir, exatamente como na mensagem que o nosso irmão acabou de ler. Em todas as esferas da vida, nós sempre teremos oportunidade de servir. O serviço, na figura do trabalho, é toda a ocupação útil que nós podemos fazer em relação a nós mesmos ou em relação aos outros. E aqueles que não estejamos ainda habituados a esse dom de promover a felicidade do outro, dando ao outro aquilo que nós temos de melhor, com certeza deve padecer de muita angústia e vazio existencial. É por isso que quando a gente olha para a nossa sociedade tão interconectada e padecendo de tanta solidão, nós pensamos que o egoísmo e o individualismo nessa sociedade da indiferença promove justamente as neuroses que nós vemos pulular. Esse sentimento de distanciamento com as outras almas humanas, como se nós pudéssemos viver sozinhos. Não podemos. Por isso que o Cristo sempre buscou, embora não precisasse, mas buscou o apoio dos seus 12 apóstolos, que seriam mais tarde os propagandeadores e os divulgadores da sua mensagem, que nos explicariam, que dariam testemunho vivo do Evangelho vivido nas suas vidas, para que nós copiássemos, guardadas as devidas proporções, este mesmo exemplo. Então, quando Jesus é interrogado pelos fariseus, ele diz que aquilo é obra dele enquanto instrumento, mas que todo dom e dádiva de cura pertence somente a Deus. E que todas as vezes que nós nos colocamos de mãos estendidas para servir, nós também funcionaremos como instrumentos divinos e seremos capazes de realizar milagres iguais ou até maiores que aquele. Jesus, então, naquele momento, não faz um convite à inação, porque nós poderíamos pensar, se tudo é obra de Deus, de nosso, apenas a nossa boa vontade em servir e em nos colocar à disposição, não é necessário nenhum esforço particular, muito pelo contrário. À medida que nós nos esforçamos para aprimorar esse instrumento, assim como o instrumento musical, que cada vez mais bem trabalhado e afinado, consegue fazer com que o músico tire notas mais aprimoradas e mais harmônicas aos ouvidos, nós também. Quanto mais afinados com esse bem maior,
com esse dom de servir ao outro, de maiores milagres seremos capazes de construir. E uma outra coisa interessante é, se tudo provém de Deus, nós precisamos definitivamente entender que por mais que isso nos doa, nós não temos o controle absoluto de nada. É interessante porque esse meu amigo me disse, mas a vida é tão exata, e eu particularmente tenho uma percepção completamente diferente. Às vezes, o que a vida não se mostra é exata, tão cheia de incongruências, tão cheia de paradoxos, que muitas vezes nos causa até dúvida se realmente há um ser à frente do governo do nosso orbe. Mas há, porque a harmonia significa equilíbrio entre situações diferentes, equilíbrio entre polaridades distintas e muitas vezes antagônicas, a fim de que forme uma harmonia universal e chegue a um ponto essencialmente mais harmonizado e equilibrado. Então, isso significa que se tudo provém de Deus, nós precisamos nos abandonar à providência. Entender que muitas vezes a doença dolorosa que nos chega como prova é a oportunidade de aperfeiçoamento e de abrir os nossos olhos para uma realidade espiritual que buscamos negar. Porque enquanto tínhamos a plena saúde e gozo das nossas capacidades físicas, esquecíamos do futuro, esquecíamos da nossa existência enquanto espíritos e dessa necessidade de fazer o bem, ainda que não precisemos da misericórdia alheia. É entender que muitas vezes nós nascemos numa família junto a pessoas que não temos os mais lídimos laços de afetividade. Muitas vezes estamos reencarnados juntos com antigos adversários de outrora. E isso explica o nosso grau de falta de afinidade, mesmo com pessoas com as quais estamos ligados por laços consanguíneos. Isso explica a ingratidão por parte de alguns filhos em relação aos quais nós demos amor, mas que eles não nos retribuem de volta. Mesmo porque nós estamos internados no mesmo ambiente familiar e temos diferenças de tempo, de compreensão da vida. As experiências, elas vão se dar para todos nós. E cada um de nós temos o nosso grau de aproveitamento dessas experiências muito particular. Por isso, a vivência em família e em fraternidade é uma oportunidade também de exercitarmos a paciência. Porque o outro nem sempre irá compreender aquilo que eu acredito, ou aquilo que é um valor muito grande para mim. E será que o meu amor vai até este ponto? É muito fácil amar aqueles com os quais nós temos plena afinidade e identificação de ideais. Mas e amar aqueles que não nos compreendem e que até rechaçam daquilo que nós escolhemos para a nossa vida? Daqueles que muitas vezes nos atrapalham, daqueles que sentem infelicidade pelas nossas conquistas, não que sejam maus, mas porque ainda há um véu de ignorância que cobre a sua visão. Entender isso é entender que Deus precisa de tempo para exercer o seu papel. O nosso tempo de agir é um tempo completamente diferente do tempo de Deus. Basta a gente observar uma semeadura. A gente planta, ara a terra, deposita as sementes, rega e aguarda. Aguarda o clima, o vento, a chuva, as estações do ano. E Deus vai agindo como se Ele tivesse mãos invisíveis, mas a sua atividade é perfeita. Muitas vezes, perfeita acima das nossas imperfeições. O tempo de Deus, às vezes, corrige as falhas quando nós agimos. E compreender isso, para compreender isso, é preciso de nossa parte uma certa dose de humildade, para depositar nas mãos de Deus a tarefa que lhe cabe. E aí, meus amigos, alguns desdobramentos sobre este fato de que tudo provém de Deus é o seguinte. Primeira coisa, há alguns comportamentos que nós precisaremos mudar. Assim como os fariseus foram pelo menos levados a reflexionar
se realmente é preciso ser tão inflexível e rígido sobre não realizar curas no dia do sábado, para, a pretexto de seguir um rito, não fazer o bem. Às vezes, Deus vai nos barrar, oferecendo as pequenas correções, como Pai amoroso, como nós que somos pais e mães falhos, também fazemos as correções aos nossos filhos, dizendo que determinado comportamento não é adequado, que ele deve proceder de outra forma. Aplicamos às vezes castigos. Deus vai precisar dar algumas negativas em relação aos nossos desejos, porque muitas vezes aquilo que nós queremos não é o melhor para as nossas vidas em relação à nossa realidade espiritual. Às vezes o que nós queremos vai até atrapalhar aquilo que nós escolhemos no nosso planejamento reencarnatório e que não temos plena consciência. Às vezes o que mais desejamos foi algo em relação ao qual que nos deixou vulneráveis em velhos equívocos que vimos repetindo ao longo do tempo. E é misericórdia divina nos afastar desse nosso desejo. Se tudo provém de Deus, será necessário repensar alguns valores. A sociedade nos apresenta alguns valores um tanto quanto controversos. Um dos principais é o seguinte: se você se sente infeliz e insatisfeito com os familiares em relação aos quais você veio, você pode se afastar e negar a sua família, porque você já está vivo, crescido, não precisa mais deles. E aí a gente pensa, aonde que está o sentimento de reconhecimento e gratidão por aqueles que de certa forma precisaram renunciar para que nós viéssemos ao mundo? Porque no momento em que nós nascemos, os nossos pais funcionaram como co-criadores com a divindade para nos proporcionar essa oportunidade de experiência. E pensar sobre isso é pensar que se eles não tivessem permitido a nossa existência corpórea, nós não teríamos acesso a todas as experiências que temos com o objetivo de evoluir. Repensar valores no sentido de que, se o outro não atende aos meus caprichos e eu me afasto dele, por exemplo, num relacionamento afetivo, isso pode não ser exatamente amor. Para a nossa sociedade atual, uma sociedade fluida, nós engatamos e desfazemos relacionamentos ao toque dos dedos, sem nos preocupar exatamente pela responsabilidade afetiva que temos com o coração do outro. Como se cada um de nós fôssemos adultos independentes e soubéssemos o que é melhor ou pior para cada um de nós. Isso é verdade. Mas, no momento em que nós nos relacionamos afetivamente com alguém, nós temos a responsabilidade pelas esperanças que nós depositamos naquele coração. Nós não gostaríamos de que o outro fosse honesto e sincero em relação aos seus sentimentos para conosco? Nós não nos sentimos muito magoados quando somos enganados, quando somos iludidos? E por que nós vamos oferecer ao outro aquilo que nós não queremos para nós mesmos? Repensar esses valores é reflexionar sobre esses supostos valores que a sociedade nos apresenta, porque nem sempre eles estarão atinentes com esse ideal cristão que nós dizemos abraçar agora quando espíritas. Uma das outras consequências sobre isso de que tudo provém de Deus é: eu aprendo a tolerar situações e pessoas que me desagradam. Porque se eu acredito na imortalidade da alma, eu passo a dar menos valor e importância às pequenas aflições que me chegam nessa vida presente. Eu consigo entender que muitas vezes a doença do corpo é uma cura para a alma. É um momento de reflexão dos meus valores, um momento de reflexão sobre aquilo que realmente importa para a minha vida. Eu entendo que muitas vezes a pessoa que me desagrada mostra uma realidade em mim que eu procuro negar. Porque todas as vezes que a gente se sente afetado, provavelmente há conteúdos internos nossos que nós projetamos na outra pessoa e que queremos fingir que não existe, como se nós quiséssemos esconder debaixo do tapete. E nesse sentimento de incômodo, a gente percebe
que na verdade não é o outro o nosso maior adversário. Somos nós os adversários de nós mesmos. E é por isso que precisamos colocar os nossos olhos não sobre a vida alheia, fazer juízo de valor não sobre as ações dos outros, mas todos os dias pensar sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas tendências, sobre as nossas inclinações, porque é isso que vai nos levar ao autoconhecimento e à verdadeira felicidade. Porque reconhecendo aqueles comportamentos que eu tenho e que me desagradam, eu tenho condições de renovar os meus comportamentos para buscar essa felicidade, essa paz interior que nós tanto almejamos, que nós tanto anelamos. Então, meus amigos, nós vemos que Deus agindo por essas mãos invisíveis, Ele está governando todos esses processos da nossa vida. Até na vida em sociedade, nos coloca com um determinado papel social. Temos um papel perante a nossa própria vida, que é a nossa primeira missão, cuidar do nosso próprio aperfeiçoamento. Ele nos coloca numa célula familiar, onde nós somos pais, filhos, mais tarde cônjuges, e temos relações uns com os outros, funcionando como alunos e professores, a depender do nosso papel. Dentro da sociedade exercemos uma profissão, uma atividade que também nos coloca em contato com os outros semelhantes para que possamos nos ajudar, para que possamos caminhar todos juntos. Mas acima de tudo isso, acima das nossas decisões e das nossas vontades, há a vontade do Pai Celestial. E é por isso que muitas vezes todo esse aparente equilíbrio é quebrado. Quando nós, que vivemos uma vida saudável e equilibrada, feliz com a nossa família, somos abatidos por uma grande tragédia, como por exemplo, vamos pensar, um desastre em que há várias desencarnações na nossa família de uma só vez. É uma tragédia que nos abala emocionalmente. Quando, por exemplo, há um revés financeiro que faz com que a gente repense toda a nossa estrutura familiar. Muitas vezes, a ação de Deus se dá através desses balanços para que a gente aprenda com isso a repensar os nossos valores e onde nós estamos depositando o nosso coração. Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Nós temos passado os nossos dias preocupados com o quê? Preocupados apenas com o provimento material para subsistir ou preocupados também com as nossas ações, se elas vão ou não nos conceder felicidade futura? Nós temos passado os nossos dias, noites em claro, para amontoar mais recursos, para deixar mais tarde para os nossos filhos, para dar a eles coisas, ou nós temos investido mais na educação moral que os deixará fortes para enfrentar esses desafios que nós vemos num planeta de provas e expiações. Todas essas circunstâncias nos fazem pensar sobre essa ordem de coisas. E é por isso que Emmanuel, nessa mensagem, vai dizer: o homem nada pode sem Deus. Isso não significa que nós precisamos ficar de mãos atadas sem nada fazer, mas entender que há coisas contra as quais nós não podemos lutar e que o nosso papel, portanto, é entender o significado essencial de tudo isso. E aí, quando nós vamos investigar a obra A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 2, quando Kardec vai falar sobre providência, ele vai dizer o seguinte: mas como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode se preocupar com detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e com os menores pensamentos de cada indivíduo? Como é que Deus, sendo onisciente, estando presente em tudo, sabendo do que se passa na nossa realidade íntima, comandando todos os processos, desde os astros celestes até aquilo que se passa no interior dos átomos, como é que Ele pode ser capaz
de se preocupar com tudo isso? Deus não seria tão superior e poderoso a ponto de achar que esses pequenos detalhes são insignificantes? É mais ou menos essa a pergunta. E aí, na própria obra, Kardec vai responder: é que a sua ação não deve se estender senão sobre as leis gerais do universo. Isso significa que Deus opera na harmonia de tudo quanto existe através das leis naturais. São as leis que Ele criou que se responsabilizam e que se encarregam de governar com harmonia tudo quanto existe na criação. É através dessas leis que Deus se manifesta. Então, Deus se manifesta através do fenômeno da vida, do desabrochar das flores. Deus se manifesta no nascimento de uma criança perfeita, que desabrocha em sorriso e que nos comove com a sua inocência e candura. Deus se revela através de cada amanhecer e também ao fim do anoitecer, com um magnetismo que inspira tantos poetas que espraia da lua. Deus se manifesta através de todos esses fenômenos que ocorrem sem nenhuma participação e interferência direta humana e que nos causam este exemplo da sua superioridade sublime. E aí Kardec vai continuar dizendo: suponhamos que haja um fluido e que esse fluido seja dotado de inteligência e que ele tenha faculdades perceptivas e sensitivas. Então, esse fluido, se espalhando por tudo, como o próprio ar, tem discernimento, vontade e liberdade. Esse fluido verá, sentirá e conseguirá entender tudo que se passa na criação. Essa é uma forma, através de uma analogia, que Kardec utiliza para que nós possamos entender, ou pelo menos ter uma breve compreensão daquilo que significa Deus. Imagine o ar que nós respiramos. O ar atmosférico que tem uma composição específica, que tem uma determinada porcentagem de cada um dos gases de que ele é composto. Não há nenhum tipo de falha na porcentagem e concentração desses gases. Essa harmonia é revelada através da existência de Deus. O mesmo ar que eu respiro é o ar que vocês também respiram. Nós estamos o tempo inteiro compartilhando desse mesmo fluido que está no nosso interior, no interior dos meus pulmões e no interior dos pulmões de vocês também. Esse mesmo ar que nos anima e que nos propicia a vida através do fenômeno respiratório é o ar que também se espraia por todo o mundo e que é utilizado pelas plantas e pelos animais e por todos os outros seres humanos. Agora imagine que esse ar seja dotado de uma determinada inteligência e seja capaz de sentir, a ponto de, como ele está no meu interior, ser capaz de sondar aquilo que está na minha realidade íntima, o que eu desejo, o que eu quero, o que eu planejo, o que eu penso. E assim também ele consegue sentir e detectar os pensamentos, as emoções de cada um de vocês. Essa é a melhor analogia que Kardec apresenta e que nós podemos citar do que é Deus. É por isso que quando nós pensamos, Deus o sabe. Quando ainda não era um pensamento, mas apenas uma intenção, Deus já sabia. O que nós fazemos, Deus conhece. Os nossos sentimentos, Deus também os conhece. Se Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas intenções, Deus não conhece as nossas necessidades? Conhece. E se Ele as conhece, por que nos deixa muitas vezes em privação? Porque é necessário. Veja que através de um raciocínio lógico, a gente começa a compreender que Deus muitas vezes está nos dando uma oportunidade para que nós possamos compreendê-lo. Se acreditamos que Deus é o nosso Pai, soberanamente justo e bom, se Ele é um Deus perfeito, de magnífica bondade, Ele não pode querer torturar as suas criaturas. Que Deus sarcástico seria esse? Que Deus profundamente vingativo e malévolo seria esse
de criar as suas criaturas para a infelicidade. Então, a única conclusão a que nós podemos chegar é que nós somos muitas vezes os artífices da nossa própria infelicidade. Quando nós nos afastamos desses sublimes desígnios e quando nós não realizamos a vontade de Deus, é aí que nós padecemos de infelicidade. Mas se Deus é essa inteligência suprema, como é que nós conseguiríamos adivinhar qual a vontade divina? Muito simples. Porque Deus é uma inteligência, mas a inteligência divina não é puramente mental. É uma inteligência que também tem sentimento. Mas não é qualquer sentimento. É um sentimento excelente. É um sentimento de amor sublime. Então, para que nós consigamos identificar a vontade de Deus, só há uma forma: amando. Dentro da nossa atual conjuntura de imperfeição, não há outra forma da gente conseguir compreender os desígnios de Deus se não amarmos. Então, todas as vezes que nós agimos com desamor, nós estamos contrários àquilo que Deus tem de vontade em relação ao nosso respeito. Por isso que Jesus conseguia ser esse instrumento perfeito da vontade divina. Por isso que ele disse: a minha felicidade é fazer a vontade do Pai que está nos céus. E algum espírito, tendo estado na terra, amou mais do que o Cristo? É por isso que ele conseguia compreender a sublime vontade de Deus. E assim, Kardec continua: a natureza inteira, e por natureza inteira, entendamos seres humanos, plantas, animais, vegetação, tudo quanto existe na criação, está mergulhada no fluido divino. Nós estamos nele, como ele também está em nós, segundo a palavra do Cristo. O Cristo disse isso: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu sou em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, versículo 21. Jesus, por já ser esse instrumento perfeito, todas as suas ações e comportamentos refletiam a vontade de Deus, porque ele amava acima de todas as circunstâncias. Em Jesus não existia esse aspecto personalista, de agir por egoísmo, de pensar nas próprias necessidades. Ele ignorava tudo isso, porque para ele o mais importante era executar a vontade de Deus. Nós ainda alcançaremos essa compreensão, mas tenhamos calma, porque entre nós e Jesus ainda existe um abismo muito grande a ser transposto, mas conseguiremos, é questão de tempo. Veja o que o Cristo disse: por ele já ter condições de viver esse amor nas mais últimas circunstâncias, ele e o Pai já tinham uma comunhão indissociável. Essa comunhão que nós vamos lograr. Nós já temos uma conexão com Deus. Deus já está em nós e nós já estamos nele. Mas o que nos falta é a compreensão do que isso significa. Essa compreensão, ela não é lógica, porque pela lógica a gente já entende. A gente consegue saber que Deus é mais que o infinito, que Deus é todo poder e toda bondade. O que nos falta é sentir, é viver de acordo com aquilo que a gente já sabe, a gente já conhece. Falta o exercício prático, para que as nossas ações reflitam exatamente aquilo que a gente já sabe. É por isso que a gente sempre pergunta: nós, na religião, nós com essa fé espírita que nós abraçamos, o que daquilo que a gente já sabe, a gente já consegue pôr em prática? Quer ver uma coisa muito simples? Todos nós espíritas sabemos que somos imortais, que a morte é apenas uma troca de vestes, que a vida sempre continua.
Entretanto, quando um ente querido atravessa as porteiras e retorna ao mundo espiritual, nós sofremos. É humano. Seria incognoscível se não sofrêssemos, porque este apartamento, ainda que temporário, de fato, provocará um desbalanço nas nossas emoções, sentiremos saudade e quem se vai também o sente. Mas se nós cremos na imortalidade da alma, passados esses momentos iniciais, até da surpresa inesperada desse retorno do nosso ente ao mundo espiritual, precisamos nos regozijar. Porque uma nova esfera de oportunidades de luta se descortinará para esse irmão que retorna à verdadeira vida. E a nossa vida aqui, encarnados, também continuará existindo. Ainda que padecendo pela saudade, nós precisamos tocar a nossa vida em frente. E ajudaremos esse nosso irmão ou irmã que retornou à pátria espiritual se entendermos isso. Até para que ele tenha mais liberdade de enfrentar esses novos desafios. Percebe? Aquilo que nós estudamos, a prática se dá nas pequenas coisas. Um outro aspecto é o aspecto da fraternidade. Se nós oramos o Pai Nosso que estás nos céus, se reconhecemos a paternidade divina e que nós todos somos irmãos, por que nós ainda nos recusamos a auxiliar aquele que está caído no chão, necessitado de misericórdia? Porque a misericórdia ainda é para nós uma lição tão difícil? Por que muitas vezes a gente só aprende através da dor? Precisando passar pela circunstância do caído no chão para entender o quanto que é importante compadecer-se de quem passa por uma situação de miséria. O quanto que vale uma ação de caridade e de amor ao próximo. Então, meus amigos, temos estudado muito, mas a prática, ela é impostergável, a fim de que a gente consiga se aproximar desse exemplo e modelo que nós temos através de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Kardec continua dizendo: os nossos pensamentos repercutem nele, são iguais ao som de um sino que fazem vibrar todas as moléculas de ar no ambiente. É como se todos nós, cada um, fôssemos instrumentos de uma sinfonia. Quando um instrumento não está perfeitamente afinado ou não está de acordo com os acordes prescritos na sinfonia, a gente tem problemas de entonação, a gente ouve aquele ruído, parece que tem alguma coisa fora do lugar. Somos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que muitas vezes agimos em desconformidade com esse Deus, com esse Pai amoroso. A gente costuma chamar esses irmãos de maus, daqueles espíritos que muitas vezes nos perseguem, nos caluniam. Não é que eles sejam ruins, porque a nossa essência é divina. Mas lembra do véu da ignorância? Muitas vezes sobre eles ainda há esse véu de ignorância que atrapalha a visão sobre essa realidade da harmonia. É por isso que, se nós quisermos fazer uma orquestração perfeita, precisamos cuidar de nós, enquanto instrumentos, nos conectarmos o mais possível com esse nosso Maestro, que é o nosso Pai de todos. E entendendo que cada um de nós é como se fosse um sino, a gente entende que muitas vezes aquelas pessoas que fazem muito barulho, sabe aquele sino bastante barulhento que incomoda? Muitas vezes é por conta de uma inaptidão de expressar este sentimento. Às vezes esses irmãos nossos que são muito violentos, é porque a única linguagem que eles conhecem é justamente a linguagem da violência. Não é que eles sejam maus, perniciosos, que eles precisem ser destruídos, que a eles seja destinados ou que eles mereçam o fogo infernal. Na verdade, o que eles merecem e precisam é justamente a linguagem de amor.
Porque a gente só aprende a amar se nós temos a convivência e a compreensão do amor que o outro nos oferece. Como é que eu consigo agir para com o outro de uma forma amorosa se isso me falta? Se eu não aprendi, se eu não fui ensinada através desse sentimento afetuoso e carinhoso de dar o melhor que eu tenho em mim. Se em todas as circunstâncias da minha vida, desde a mais tenra infância, eu sempre fui estimulada a reagir com agressividade, como é que eu posso ser paciente, tolerante, mansa e pacífica se eu não fui estimulada a fazer isso? Então, perante estes nossos irmãos mais difíceis, a forma como nós temos que reagir é justamente com a paciência e com o amor, ensinando uma nova linguagem para a substituição daquela linguagem de violência. Isso é interessante. Nós, enquanto instrumentos, devemos cuidar do nosso próprio aperfeiçoamento, para que a música que a gente produza seja a mais afinada possível, de acordo com a lei divina. Mas nós também somos espelho e exemplo para os irmãos que convivem conosco, porque eles veem e apreciam a música que sai de nós, e isso também vai estimulá-los a afinar os seus próprios instrumentos. Não é por outra razão que nós estamos encarnados aqui todos juntos. Cada um de nós temos uma nuvem de testemunhas, como dizia o apóstolo Paulo. E o tempo inteiro nós estamos nesse intercâmbio. Ainda que nós não sejamos médiuns ostensivos, nós temos a intuição. Nós recebemos como antenas psíquicas essas influências, os pensamentos, que não são exatamente nossos, mas que por afinidade a gente acolhe. É por isso que em tempos como estes de transição planetária, nós precisamos nos lembrar da lição da vigilância que o Cristo nos deixou, para que, com o objetivo de promover essa harmonia universal, nós acolhamos apenas aquilo que vai fazer com que essa sinfonia seja o mais bela e perfeita possível. E aí, meus amigos, nós precisamos nos lembrar de uma das figuras mais célebres do cristianismo primitivo. Uma figura que no início da sua vida foi completamente transtornada. Refiro-me a Saulo de Tarso. Um homem de uma inteligência irretorquível, que era aclamado e ovacionado pelas massas. A promessa de um futuro rabino, um doutor da lei, profundamente conhecedor das letras sagradas, mas que foi um dos maiores assassinos do cristianismo primitivo. Mais tarde, ele recompõe-se. Ele analisa o seu comportamento à custa de doloroso sofrimento. E aí ele muda completamente a sua vida. Passa a afinar o seu instrumento de acordo com o Cristo que ele dizia odiar, por reconhecer que de fato deveria ser aquele o Messias. Mas o que eu quero dizer? A vida de Paulo de Tarso não foi uma vida fácil. E isso é importante que nós saibamos. Aceitar que tudo vem de Deus não significa eximir-se das nossas obrigações. Não significa que a nossa vida será uma vida de paz e sossego. Significa que nós precisaremos ter resistência e perseverança para muitas vezes suportar humilhações. Quando nós lemos a obra Paulo e Estevão, nós vemos as lutas travadas para que o Evangelho sobrevivesse. Existia uma atmosfera judaizante. Então, após a conversão de Paulo, não era mais ele o perseguidor, mas aqueles que eram os doutores da lei, fariseus, hipócritas, como ele foi um dia. Por ele já ter passado por aquela experiência, ele conseguia compreender que aqueles seus irmãos fariseus ainda estavam cegos. Mas essa compreensão não o eximiu das lutas. Ele foi humilhado,
apedrejado, açoitado, preso incontáveis vezes, assim como nós também seremos. As nossas pedras não necessariamente serão materiais, às vezes são as pedras morais. Provavelmente seremos criticados pelo nosso comportamento, chamados de fanáticos, de viver muito em centro espírita, de num sábado à noite poder estar em outro local, mas escolher ter uma determinada proximidade com estes ensinamentos de Jesus. Reflexionar sobre a nossa vida, enquanto a sociedade lá fora preocupa-se em compartilhar, postar e se exibir. Escolher a melhor parte. Exatamente como na história de Jesus com Maria e Marta. Não sei se todos se lembram, mas Jesus estava na casa das irmãs de Lázaro, em Betânia. E enquanto Marta se desdobrava com os afazeres domésticos, muito digno e louvável, porque alguém tem que arrumar a casa não vai se arrumar sozinha, Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, confabulando com ele, bebendo dos seus ensinamentos. E Marta, vendo aquela cena, fica indignada. Senhor, eu estou aqui descabelada, dando tudo de mim para deixar tudo pronto, arrumar o jantar, arrumar a casa, para mais tarde nós termos a nossa ceia, e Maria fica aí sem fazer nada. E o Senhor não a admoesta, não a repreende? Marta, Marta, tu te inquietas por muita coisa, mas apenas uma é necessária. Em verdade eu vos digo que Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Veja que ensinamento. Tudo vem de Deus. E o que vem de Deus, se nós soubermos agasalhar e guardar no nosso coração, os ladrões não vão roubar e a morte não vai nos tirar. As experiências que a vida nos proporciona visam fazer com que nós respondamos da melhor forma para guardar o ensinamento. Então o importante não é a doença, mas o ensinamento que fica. O importante não é a mágoa da ingratidão, mas o ensinamento que fica. O amor que eu dou em relação ao outro, ainda que o outro não tenha condição de compreender e de dar esse amor de volta. O ensinamento que Maria bebeu aos pés do Cristo é tesouro que ninguém pode roubar, que fica para sempre no nosso interior e que nos dá força e ânimo para suportar todas as intempéries e todas as humilhações. É por isso, meus amigos, que nós mais uma vez nos referimos a Saulo de Tarso. Sofrer as aflições e as pedradas é o mínimo, porque nós já temos errado muito. Emmanuel tem uma frase que ele vai dizer: criminosos somos todos nós que fomos descobertos. Mas ele não diz isso com o objetivo de que nos sintamos culpados, mas sabendo que há muito trabalho a ser feito. E é Deus que nos promove todas essas oportunidades de luta. Por isso, se tudo está em Deus, nada está fora dele. Não há nada fora do lugar. Mesmo nessas tragédias que nós vemos acontecer, as tragédias coletivas, lembremos que a lei de destruição é uma das leis morais que está prevista em O Livro dos Espíritos. Nós, na nossa casa, não precisamos, às vezes, bagunçar temporariamente a casa para arrumar. Movemos um móvel de um lugar para varrer embaixo do sofá. Tiramos os livros da estante para limpar melhor a estante. E depois arrumamos tudo de volta. Às vezes, são esses mecanismos necessários para a reparação de débitos muito antigos que nós vemos esperando a grande oportunidade de reaver com a lei. Por isso, nunca podemos esquecer que acima dos nossos interesses temporários, mesquinhos, egoístas, há os interesses sublimes de Deus. E para que possamos entender essa vontade sublime, precisamos, acima de tudo, amar.
Acima de tudo, dar ao outro aquilo que de melhor há no nosso interior. Não o nosso azedume, indiferença, acrimônia, mas sempre nos esforçar para dar a melhor parte, ainda que seja algo muito sacrificante para nós. Todo sacrifício será recompensado. E já caminhando para o final, há uma obra que foi a primeira obra psicografada por Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, psicografada em 1932. Tem mais de 800 páginas, uma beleza. Para ler no fim de semana é ótimo. E há uma poesia de Abel Gomes, intitulada Temos Jesus, inserta nessa obra que eu trouxe aqui para fechar o raciocínio dessa noite. Diz assim: desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz, de vida eterna. Não obstante todos os desafios, tem algo que nós temos: o nosso companheiro excelso, o nosso companheiro sublime. Aquele que disse que nada fazia de si, mas tudo de Deus. Jesus está conosco, meus amigos. Quando a aflição chegar, quando a dor bater a nossa porta, e antes que a gente pense em desistir, recordemos que Ele escolheu para deixar a terra uma cruz deprimente ao lado de 2 ladrões, como a dizer que nada está perdido. Ele venceu o mundo e nós também poderemos. Confiemos nele. Muita paz.